Hoje nós vamos estar falando aí sobre os nossos adolescentes. Para você aí que é pai, para você que é mãe, eu quero ajudar vocês aí a identificar, caso você não saiba que hoje em dia é praticamente impossível que um pai e uma mãe não tenham as informações necessárias para saber se o seu filho aí ou filha está metida em algum tipo de ambiente em que não deveria estar. Nos dias de hoje, as crianças aí, os adolescentes, eles têm uma imensidão de oportunidades de estar conhecendo o álcool, cigarro, drogas, de estar conhecendo todo tipo de substância aí. E muitas vezes até mesmo dentro da própria casa do adolescente. Esse foi o meu caso, exatamente como eu comecei nesse mundo aí das adicções. Eu fumei meu primeiro cigarro quando eu tinha, acho que 8 anos de idade, porque eu observava o meu pai. E para mim, eu via aquele homem grande fumando, nossa, eu falava, é aquilo que eu quero para mim. Então, quando meu pai tomava as canjibrinas dele, eu ia lá, roubava um cigarro dele, nem sabia fumar. Tragava, puxava a fumaça e soltava, e achava aquilo lindo. E igual, eu ia no bar com meu pai ia jogar bilhar, ia jogar baralho, e ele me levava junto e eu tomava a espuminha da cerveja do copo dele. Com 10 anos de idade, imagina. O que vocês imaginam que aconteceu comigo? Eu cresci uma pessoa que fumava, uma pessoa que bebia, uma pessoa que jogava e futuramente uma pessoa que me drogava. O porquê? O exemplo vem de casa. Meu pai ele tinha uma frase com que ele falava assim: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E é completamente a frase mais idiota que existe. Porque nós temos que ser exemplo daquilo que nós estamos falando, senão é hipocrisia. Não existe exemplo sem ação, sem atos, entende? Então, nossos adolescentes hoje, eles, a parte dos exemplos que vêm de casa, porque o exemplo, a educação, tudo vem de casa. Mas se eles já crescem em um ambiente aonde eles veem os pais bebendo, os pais fumando, irmãos, tios e um montão de gente normalizando esse tipo de comportamento, muito provavelmente ele vai crescer vendo esse tipo de comportamento como se fosse uma coisa normal. Nossa cultura hoje ela é diretamente ligada a isso. Eu por muito tempo eu ligava a cerveja com tô feliz, bora tomar uma. Puta, tô triste, vou tomar uma para desestressar. Tô estressado, vou tomar uma. Então nós adictos terminamos ancorando alguma situação com o nosso vício. E isso eu aprendi com a PNL. E essas âncoras que nós temos, âncoras é quando você linka uma determinada situação, um determinado sentimento a alguma coisa externa. Por exemplo, existem pessoas que estão estressadas e vão fumar um cigarro, existem pessoas que estão estressadas e vão tomar um café. No meu caso, eu bebia e me drogava. Tá, mas o que que tudo isso aí tem a ver com a adolescência hoje em dia? O meu uso foi da adolescência para a vida adulta. Na minha fase de adolescente, eu experimentei um montão de coisas. Experimentei cola, experimentei a ervinha do sono, experimentei um monte de porcaria quando eu era adolescente. O porquê? Cientificamente falando, o adolescente ele passa por algumas fases aí dentro da adolescência dele. Tem um psicólogo, um cientista chamado James Marcia, ele criou aí uma linha do desenvolvimento aí do adolescente e explica exatamente essa fase da adolescência, quando o adolescente chega, ele não sabe quem ele não tem personalidade nenhuma, ele chega na adolescência com a bagagem daquilo que ele aprendeu dentro da casa dele. Só que chega um momento dessa adolescência onde ele vai conhecer uma menininha ali, ele vai, ele tem que se destacar de alguma maneira, porque nessa fase
se começam os interesses do sexo oposto, interesse em ter uma namorada, interesse em pertencer a um grupo, entre aspas, conhecido, ser aceito. E muitas vezes, esse rito de passagem da criança para a adolescência, existem grupos aí que, infelizmente, vão oferecer drogas, vão oferecer álcool para seus filhos. Assim como foi comigo e acredito como foi a grande maioria das pessoas que assistem aqui os vídeos. E você sabe que a partir do momento que você começa, aí você se sente um super-herói, se sente aceito, se sente querido, se sente parte do grupo. E é normal. Acredito eu que todo mundo vai passar por isso. Todo adolescente vai passar por isso alguma vez na vida. Agora ele tem que ter a base, a estrutura por trás, um pai, mãe bem estruturado para poder educar e mostrar para ele que a vida não é isso. E no futuro ele vai ser cobrado de uma maneira tão grande que de repente ele não vai ter tempo para voltar atrás nas atitudes que ele teve, nas substâncias que ele conheceu, porque a partir do momento que você entra nesse mundo, é muito difícil sair, muito difícil sair. E geralmente um adolescente, quando começa a beber, quando começa a fumar, quando começa a usar algum tipo de substância, é porque ele tem alguma ferida, ou ele tem uma falta de aceitação, ou ele tem uma baixa autoestima, que foi o meu caso. E ele, para ser aceito no grupo, ele vai usar. Ele vai usar. Por isso que é super importante o pai e a mãe estar atentos. Eu sei que é difícil na questão, mas eu tenho que trabalhar, a mãe tem que trabalhar e tal. Mas se o pai e a mãe não tiver atento a tudo aquilo que o filho faz, as companhias que os filhos têm, muito provavelmente ele vai estar experimentando e fazendo todo tipo de besteira na rua aí. Alguns, acredito eu que a grande maioria consegue seguir a vida normalmente aí e larga essas porcarias, mas existem muitos que se jogam no precipício de uma maneira que depois para resgatar ele vai ter que passar por clínica, vai ter que passar por recuperação mais profunda, medicamento, e vai ser um adulto complicado a vida inteira. Tudo isso porque ele não teve uma base sólida lá atrás, com o pai, com a mãe, com a família. Então, um adolescente, o que eu tenho como proposta para os pais e mães de hoje em dia? Construam, junto com o seu filho, a identidade do seu filho. Quais são os propósitos, os ideais, os valores do seu filho? Incentivar isso desde criança. Porque a partir do momento que ele sabe quem ele é, que ele sabe o que ele quer para a vida dele, uma pessoa que tem identidade vai moldar o ambiente dela. O ambiente vai mudar os comportamentos dela e os comportamentos vão mudar os resultados dela. Quando você coloca limites, quando você tem algo feito na vida, quando você sabe quem você é de verdade, isso já vai limitar os ambientes, as pessoas. Você não vai frequentar lugares, não vai ter amizade com pessoas que vão estar ferindo de alguma maneira os seus propósitos, quem você é de verdade. Então, a parte essencial de um adolescente que vai fazer com que ele seja um adulto, um bom adulto, é que o pai e a mãe estejam presentes, conversem com seus filhos. Entendeu? Eu pessoalmente não tive isso. Eu aprendi da pior maneira. Aprendi na rua e depois de mais de 15 anos aí usando porcaria, eu consegui me redescobrir através dos estudos, através da filosofia, através dos cursos que eu faço e me formei. Então, dessa maneira eu consegui sair disso. Mas nem todo mundo tem a oportunidade de sair, de seguir em frente. Então, o cuidado com o adolescente, ele é essencial. Incentivar o adolescente a estudar, incentivar ele, mostrar para ele que lá no futuro isso vai ser
primordial na vida dele. O ambiente em que nós vivemos quando adolescente influencia muito, muito mesmo, muito. Hoje, graças a Deus, não tenho problema com as minhas filhas. Não tenho problema nenhum. Mas se necessário fosse, eu mudaria até de país outra vez. Hoje eu vivo aqui na Patagônia chilena, na Antártida, do outro lado do mundo. Quando eu vim para cá, fazem 7 anos atrás, foi justamente por isso. Porque chegou um ponto na minha vida em que eu necessitava mudar, não queria mais usar nenhuma porcaria. E se eu ficasse aonde eu vivia, aonde eu morava, o ambiente me influenciava muito. Hoje, graças a Deus, o ambiente não me influencia. Óbvio que eu tenho que me prevenir, que eu tenho que evitar determinados ambientes, porque a gente sabe que a força de vontade ela vem e vai e a gente não pode com ela. Sempre vai surgir uma situação onde vai lá rapidinho, não vai acontecer nada. Então, evitar. Mas voltando para o foco do vídeo aqui, você pai, você mãe, cuide do ambiente dos seus filhos. Se você não quer que seu filho fume, ou se você não quer que seu filho beba, não o faça. Ok? Proteja os seus filhos, crianças e adolescentes, de ver você fazendo isso, porque eles vão se espelhar em você. Filho se espelha nos pais até determinada idade, na família, nos que estão perto dele. Se você quer que seu filho estude, dê o exemplo e comece estudando você. Seja você uma pessoa estudiosa. Como você vai exigir que um adolescente estuda se você não estuda? Como você vai exigir que um adolescente coma saudável se você não come saudável? Como você vai exigir que o adolescente faça atividade física se você não faz atividade física? O exemplo vem de casa. Bom, esse é o vídeo de hoje. Aí dá uma luz aí para os pais a respeito dos adolescentes, ter um pouco mais de cuidado. É fácil identificar as companhias com que nossos filhos estão na rua. É fácil, eu não vou falar aqui de grupo A, grupo B, mas pelas músicas, a maneira como se veste, a maneira como chega em casa, se vai chegar com cheiro de cigarro. Se você sabe que seu filho chegar em casa comendo até as portas, você sabe que provavelmente ele fumou alguma coisa. Se você vê que seu filho não come muito, tá com o olhão assim, é fácil identificar. É fácil. Basta nós termos um pouco mais de olho clínico para os nossos filhos, cuidar nossos adolescentes e nossas crianças, para que nós podamos, de alguma maneira, parar com essa cultura de álcool, cigarro e drogas e achar que isso é uma coisa normal, uma coisa saudável. Porque, de maneira nenhuma, isso é proveitoso para a vida de qualquer ser humano. Nós não fomos criados para fumar, nem para beber, nem para consumir álcool, para nada dessas coisas. E é isso aí. Esse é o vídeo de hoje e a gente se vê amanhã. Valeu!